Então, quero dar bom dia a todas e a todos, com alegria, entusiasmo, que eu quero dar início a essa atividade da Diretoria de Cartéis e Intercâmbio da EBP Nordeste. Que tenhamos todos uma manhã de trabalho proveitosa e animada. Lapenda, você quer dar uma palavrinha como nosso diretor-geral EBP Nordeste? Está aberto para você fazer boas-vindas aí. Eu estava aqui com a justificativa pronta para a sua ausência, mas estou muito feliz que você pôde participar, que você pôde estar aqui com a gente. Bem feliz. Fala aí um pouquinho. Uma fala rápida, bem informal, para não tomar tempo de vocês. Eu estou num momento de vários procedimentos e exames, etc., de saúde, que ainda bem que vai demorar poucos dias mais, mas que está me tomando muito tempo e estou um pouco tendo que me poupar, digamos assim. Inclusive, não posso ficar muito tempo diante de uma tela. Então, já eu desaparecerei. E a importância de estar aqui é para o gesto, o ato, a diretoria geral presente, né, a essa atividade de cartéis como em ato o testemunho da importância que os cartéis têm, que uma atividade de cartel tem para a gente, né? É o que tem de mais vivo e de mais efetivo na escola. Vale participar de uma atividade de cartel, vale por todos os seminários e congressos e palestras que se possa ouvir. É uma opinião pessoal minha, né? Você, num cartel, você tem uma implicação que só no cartel é possível. E tem uma interação, uma transferência de trabalho que aprende, que educa a não depender de maestrias, a dispensar maestrias. Isso é muito importante. Para mim, é o que tem de mais vivo e essencial de uma experiência escola. E é muito interessante, eu não pude estar no primeiro evento, mas é muito interessante, do meu ponto de vista, lá na diretoria, ver como, em tão pouco tempo, essa atividade ela tomou um corpo e se tornou uma coisa realmente muito viva e muito importante, né? A todo o esforço de Cláudia, mas também eu acho que de todos vocês que participam, né? Portanto, entendem e estão valorizando e começando a entender realmente o que significa essa atividade de cartel para que ela possa vir a ser, de fato, o eixo vivo da atividade da sessão, que é uma atividade que, em princípio, ela não é tão fácil, ela exige um trabalho, exige uma implicação maior do que simplesmente você estar passivamente assistindo a um seminário, né? Então, é isso que eu queria dizer a vocês, falar da alegria desde ver cada um e poder dizer isso. É um ato muito simples. E aí eu me despeço de vocês, desejo uma manhã muito, muito rica, né? Que se reproduza bem, e vou ter o feedback do que ocorreu durante a manhã. Então, bom dia a todos, uma boa manhã de trabalho. Bom dia, Lapenda. Obrigada. Tchau. Bom dia, Lapenda. Obrigada pela sua presença. Tchau. Então, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Essa é a segunda atividade promovida por essa diretoria de cartéis da EBP Nordeste. É uma atividade dirigida ao interesse dos participantes de cartel, mas que toca também a cada um que, em seu percurso de formação, esforça-se por seguir, por fazer valer os princípios que orientam a Escola de Lacan. Eu quero dar boas-vindas especial aos que se propõem a cartel, que a gente chama os proponentes a cartel, e aos novos cartelizantes de cartéis recém-constituídos na Seção Nordeste e declarados à EBP. Nós vibramos muito com esse movimento nos cartéis e pelo cartel, com o que significa esse movimento, porque a proposta do cartel, como célula da escola, está alinhada a uma questão que é fundamental da Escola de Lacan, que é a questão: o que é um analista? Essa pergunta que, de certo modo, está na porta de entrada da escola e que levamos todo o percurso de uma formação para respondê-la. Então, uma convocação que já de início fazemos aos cartelizantes, sobretudo aos jovens, é a de se engajarem em produzir saber, que é bem diferente de adquirir saber.
tal como acontece no modo como se dá uma formação em outras áreas do conhecimento. A produção de saber implica em um trabalho em torno de um vazio, a ser preenchido pela enunciação própria a cada um. E eu acho que isso que caracteriza o funcionamento do cartel e a lógica da escola nos fala bem dessa diferença entre produzir saber e adquirir um saber, né? Eu quero trazer aqui muito rapidamente uma nota sobre a atividade passada, o nosso primeiro Acha-se Cartel, que realizamos em julho, cujo propósito é facilitar a formação de novos cartéis. Foi com essa atividade que demos o pontapé inicial no trabalho desta diretoria, cujos desdobramentos e ressonâncias recolhemos até hoje. A criação de um espaço de encontro virtual, que com o suporte de um aplicativo, o WhatsApp, tem funcionado para impulsionar a formação de novos cartéis. Mas, para além dessas atividades, digamos assim, de catálogo, o mais importante foi a rica discussão que se produziu sobre a formação do analista a partir de um percurso teórico sobre o cartel na escola de Lacan, iluminando como tema do cartel um desses instantes de parada, né, que a gente chama no trabalho da diretoria. Tem esse trabalho que é mais cotidiano, o trabalho de catálogo, de acompanhar o trabalho de cartéis, e tem esses instantes de parada, que é a gente se deixar iluminar por algum episteme, né? Então, você sabe o que é um cartel? Para responder não vale colar. A partir desse chamado, a nossa colega Cleide Monteiro, convidada naquela ocasião, nos brindou com uma transmissão sobre o cartel na escola de Lacan. No percurso que nos trouxe, Cleide aludiu ao cartel em sua vertente de laço social e também como estratégia de trabalho que enlaça o coletivo escola à enunciação de cada um. Hoje estamos aqui em mais um desses instantes de parada, em que nos permitimos iluminar por uma transmissão. Desta vez agora, temos como convidada a colega Margarida Sade, a quem eu quero fazer um agradecimento especial pela forma tão amável como você aceitou o nosso convite, Margarida, para vir aqui hoje. Margarida é nossa colega aqui da EBP Nordeste, membro da MPI da EBP, e hoje a sua contribuição vai abordar o cartel como uma via proposta por Lacan que parte do coletivo para o individual, o que não deixa de ser um desafio para nós psicanalistas, né? Mas antes de passar a ela a palavra, para nos esquentar, para esquentar os nossos corpos para o que virá, nós preparamos um pequeno vídeo com depoimentos de colegas cartelizantes que gentilmente atenderam ao nosso convite de, em poucas palavras, trazer um pouco de sua experiência de cartel, de suas elaborações sobre essa experiência de cartel. Eu convido todos agora a ver e a escutar o que dizem esses testemunhos. Há um plural aí nesses testemunhos, né? Nessas articulações significantes que parecem tocar de uma forma muito singular a experiência de formação de cada um. Vamos ver o vídeo agora? Kézia, você pode passar? Sim. Do cartel na minha formação, eu queria pontuar duas coisas. Uma é essa questão do que em determinado momento nos toca contingencialmente, nessa questão. Esses uns, né, onde o mais um é um, na série, a gente pode se livrar, de certa forma, dessa questão imaginária, né, do saber e poder construir aí, cada um se virar com isso. E depois eu acho que é a questão do tempo, do fim, né? Há um fim no cartel, ele tem um tempo determinado
E essa urgência faz força uma precipitação de algo que também toca de forma contingencial a cada A experiência de cartel tem me ensinado e me possibilitado compreender um pouco de como é possível que esse dispositivo possa contribuir tanto para a minha formação, tanto em quesito de contato com a episteme, quanto de laço com a escola, de contato com outros, né? De compartilhar um tanto dessas elaborações provocadas, né, por esse dispositivo que é tão privilegiado dentro da escola lacaniana. E não só, né, de estar nesse dispositivo, mas também de como pode poder circular por ele, né, sustentando assim também a parte do tripé. Estar na posição de mais um no cartel é manter-se dizendo sim a um convite de não deixar que a chama do desejo de saber se apague. Ou melhor, contribuir para que ela se mantenha acesa em cada cartelizante, um a um. Zelar para que ela não se apague com as dificuldades inerentes à experiência de trabalho no pequeno grupo, né? E também não sucumbir ao convite de tornar-se um líder, né? É fazer existir o trabalho de escola, né? Para mim, estar num cartel é viver a experiência de escola. O trabalho com o dispositivo do cartel, a meu ver, constitui e introduziu um furo na posição do mestre, no discurso do mestre, para poder fazer circular uma produção de saber que leve em conta a causa do desejo para cada cartelizante que está aí implicado e incluído, inclusive em relação ao mais um também, né, cuja função além de velar pelos efeitos de cola desse grupo, né, desse cartel, eu acho que, sobretudo, é preciso escapar do fascínio da posição do mestre. Então, deixemos que ressoem em nós os dizeres dessas experiências de formação que nos mostram a psicanálise para além dos ditos, não é? Eu passo agora imediatamente a palavra a Margarida, que vai nos falar o que ela elaborou em torno desse título que ela deu à sua fala. Escola e cartéis, a via do coletivo ao singular. Margarida, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos. Eu quero dizer do prazer, da satisfação de estar aqui com vocês nessa manhã de cartéis daqui da Seção Nordeste. Agradecer muito o convite amável da Cláudia, em nome de toda a diretoria de Cartéis Intercâmbio e toda a equipe que eu sei que trabalha com ela, né? Ela não está só, mas em nome dela eu agradeço a todos esse convite. E dizer também do entusiasmo que me causou escutar esses testemunhos desses cartelizantes, né? Isso me tocou muito, porque cada um deles, de alguma forma, trouxe algo do que eu pensei quando tentei, né, fazer um percurso do que eu ia falar aqui hoje. Cada um tocou num ponto muito interessante, né? Rogério falou do laço com a escola, tocou na questão do saber como algo do imaginário, né? Que eu acho que é algo que percorre toda a formação, né, de qualquer psicanalista. Então, como lidar com esse saber como imaginário.
lembrou a questão da temporalidade, né, Rogério, do cartel, com a importância dele não ser eterno, dele ter um tempo que precipita uma produção. Né? A Daniel também, que falou da torção, né, do discurso, eu achei, o que me chamou a atenção no que ele diz, foi como isso produz um contato entre colegas, né? Quer dizer, os cartéis, muitas vezes, a gente começa a conhecer gente que a gente não sabia. Que legal ter visto você, e você também está pensando isso. Então, isso produz novos laços dentro da escola, né? Isso é muito interessante. Como é que, principalmente nesse momento da pandemia, onde nós estivemos tão isolados uns dos outros, os cartéis ocuparam um lugar muito importante porque nos aproximaram de alguma forma, mesmo que virtual. Né? Achei legal, Daniel, ter trazido isso. Eloá, né? Saudade de Eloá, quando ela traz a questão do mais um, né? Ela fala do lugar do mais um e da importância desse mais um não se distinguir do líder. Né? Eloá, eu acho que isso é uma sabedoria importante para cada um que venha ocupar o lugar do mais um. E Cassandra, né, que fala desse lugar do furo, né, do furo no saber, como colocar do cartel o saber num lugar de furo. Né? Isso também me parece muito importante para provocar esse desejo de saber. Né? Então, quero dizer a todos os 4 que foram testemunhos muito tocantes e muito importantes para o que eu pensei em trazer. Né? Bem, como Cláudia falou, eu dei esse título, né? A Via do Coletivo ao Singular. Me veio essa questão de fazer esse caminho, porque me parece muito importante que a gente se posicione nesse lugar do coletivo. Nós sabemos que nós, como psicanalistas, somos muito acusados ou criticados como se nós trabalhássemos no campo do individual, no campo do consultório, como se a nossa ação, nossa prática fosse restrita a isso. E é genial porque quando Lacan pensa a ideia do cartel, ele parte exatamente de algo que está o provocando muito, que é a questão do coletivo. E, nesse sentido, eu acho um texto muito importante para a gente entender como é que Lacan formou e chegou à ideia dos cartéis, é aquele texto publicado nos outros escritos, que é a psiquiatria inglesa, né, que ele traz como a psiquiatria inglesa e a guerra. Ele realizou uma viagem de estudos à Inglaterra de 5 semanas, em 1945, já num pós-Primeira Guerra. Né? E na condição de psiquiatra francês, ele vai na condição de psiquiatra, interessado nos efeitos da pós-guerra na psiquiatria. Dessa viagem resultou essa conferência, que está nos outros escritos, que, como eu disse, é a psiquiatria inglesa e a guerra. E essa conferência data de 1947. Ali, Lacan se baseia, entre outras referências, num livro do Major Rives, que foi o diretor daquela clínica de Londres, a Tavistock Clinic, antes da guerra. Ele era o diretor dessa clínica. E Lacan se mostra interessado em entender como é que os militares estavam tratando os problemas da saúde mental de seu exército, utilizando-se das contribuições da psicanálise, especialmente no que dizia respeito à identificação e ao narcisismo. Quer dizer, a sacação do Lacan, quer dizer, vocês vejam, ele se mudou para lá, passou 5 semanas pesquisando e estudando, porque ele percebe que os psiquiatras estavam tendo que lidar com os problemas causados pela guerra na área da saúde mental, e que ele percebeu, os psiquiatras sacaram logo, que não dava para continuar naquela lógica do chefe, aquela hierarquia militar, né? O chefe manda, o subalterno obedece. Psicanalistas, então, como Bion e Hickman, lhe foram bastante úteis nessa investigação da solução inglesa para esses problemas dos desajustes dos soldados. O pragmatismo inglês foi enaltecido frente ao que Lacan chamava o realismo francês.
Ou seja, a guerra, um momento de tragédia social, transformou a psiquiatria inglesa, modificando a hierarquia do exército, onde o chefe ensina e cobra do subalterno, modificou isso para o estabelecimento de novos laços de interação dentro da tropa. Bion, como nós sabemos, criou o que ele chamava de grupos sem líder, onde uma tarefa era proposta e deveria ser resolvida em colaboração do grupo e onde se requeria a improvisação de cada um. Ele dava uma tarefa e cada um teria que se virar com aquilo. E era interessante que esses grupos eram de pessoas tidas como inadaptadas, como desajustados, e Bion aposta nesse grupo. O objetivo era comum e era o que dava unidade à equipe. Lacan observa que a identificação ao líder, que Freud propunha como uma forma de união das massas, foi substituída pelo que ele chama uma identificação horizontal entre os membros do grupo, propiciando uma responsabilidade a cada um no anseio de realizar uma tarefa que lhes foi proposta. Tal pragmatismo, Lacan diferencia de um tratamento adaptativo e nos diz que tratava-se de uma relação verídica com o real. Indicação valiosa para a compreensão do lugar, do coletivo que Lacan enxerga nessa experiência. Muita gente acusava Lacan de estar acontecendo algo que era um pragmatismo adaptativo. E Lacan diz, não, há uma relação mais verídica com o real nessa proposta. Lohan, num texto que ele intitula O Real e o Grupo, faz muita referência a essa conferência de Lacan. Ele lê o que diz Lacan como uma forma de usar esse utilitarismo inglês como uma vitória da razão, frente não só ao nazismo, como também aos poderes mortíferos do superior. Diz ele, Lohan, se a psicanálise está presente na sua dimensão de efetividade social, enquanto que instrumento de luta contra a morte que opera na civilização. Já vemos despontar aí a missão que será assinalada a uma escola de psicanálise. Ser a base de operações contra o mal-estar na civilização. Eu acho essa indicação de Lohan muito interessante, né? Quer dizer, esse lugar social da escola como uma base de operações contra o mal-estar na civilização. A experiência de Lacan nessa viagem à Inglaterra lhe trouxe muitos outros ensinamentos. Mas o que me parece mais relevante foi ter podido tirar daí uma doutrina para a sua escola. Me parece que Lacan tira consequências muito finas sobre o que é uma escola, diferentemente de uma sociedade de analistas, né? A partir do que ele percebeu da experiência inglesa. Seu olhar se dirige ao que é do coletivo, ao que restou da destruição da guerra nos homens, que, sem recuar frente ao trauma, se organizaram entre si numa relação sem críticas nem cobranças, nos moldes do que a psiquiatria inglesa propôs. Diz Lacan, o coletivo não é mais do que o sujeito do individual. E o que quer dizer essa afirmativa tão eloquente? Quando nos referimos a um indivíduo, estamos no âmbito do particular, do que se caracteriza como um todo frente ao meio social. Aquilo que a gente diz, né? Indivíduo e meio, que a gente ouviu tanto na psicologia. Mas quando Lacan destaca que o coletivo é o sujeito do individual, temos que considerar o sujeito como aquilo que rompe a unidade do indivíduo, na medida que, como sujeito, ele está dividido pelo significante, está sob o vazio que essa divisão implica. O coletivo, assim, ocupa o lugar desse vazio, onde o sujeito do individual vai supor um saber. Freud nos alertara que as identificações no âmbito das massas se dirigem ao pai
que vem ocupar esse lugar de vazio como uma exceção. Uma identificação assim a um ideal. Lacan vai além. Ele pensa que a questão da identificação é resultado da impossibilidade da relação sexual. E, como consequência, ele propõe outra saída aos ideais, que ele vai chamar uma identificação sintomal, com TH. Bom, mas afinal, o que isso tudo tem a ver com os cartéis? Sabemos que na ata de fundação da sua escola, que data de 1964, Lacan propõe os cartéis como um meio de ser utilizado para a formação dos analistas. Eu me lembro que a Clara Roguin, né, que tem uma fala muito boa sobre os cartéis, ela diz, ele não propõe como um meio os cartéis, ele é o meio. Eu acho isso muito interessante, e é um meio de formação. Tal definição dá aos cartéis uma função muito especial. Cartéis são grupos nos moldes do que Lacan aprendeu com a psiquiatria inglesa, e que foram um encontro do que sua prática com a psicanálise lhe ensinou. Não há outro do outro. Logo, qual a formação pode oferecer uma escola que seja distinta de uma sociedade onde o saber fica com os didatas? Como acontece, por exemplo, na IPA. Qual a formação para um analista que tire consequências de que não há outro do outro? Como os cartéis podem oferecer uma alternativa a um ensinamento que enfrente o mal-estar na civilização, ao mal-estar próprio ao sujeito dividido? É importante que, quando diz que é uma base de operações contra o mal-estar, não é um mal-estar que está lá longe na sociedade, né? É isso que Lacan percebe. O mal-estar é de cada um. O coletivo é exatamente o sujeito do individual. Quer dizer, o que é desse mal-estar que está na civilização faz parte da divisão subjetiva do individual, do sujeito do individual. Propondo uma formação através de cartéis, Lacan oferece aos analisantes de sua escola uma outra alternativa diferente de fazer identificações a um ideal que fique colado a um qualquer, como queria a IPA, uma identificação, como se dizia, a parte sã do analista. Essas sociedades propunham que um final de análise seria o sujeito se identificar o que há de saudável no seu analista. Os cartéis possibilitam que essas identificações sejam dirigidas ao vazio de saber que deve ser manejado pela figura do mais um, como disse Ana Eloá. Nesse lugar, o mais um trabalha no sentido de produzir sujeitos divididos pela busca do saber, que não se encontra em ninguém, mas no próprio desejo de saber, né, que foi destacado por Cassandra. A causa é sustentada pelo trabalho, a tarefa a ser cumprida. Essa é a causa de cada cartel, como era a causa do que acontecia na psiquiatria inglesa lá, né? Então, a causa é a tarefa. Cada um entra ali como um trabalhador decidido na busca de um saber que não está localizado, e que, pelo contrário, é o que é o furo do cartel. Uma lógica que subverte a posição de passividade frente ao saber do mestre, né? Como eu acho que Cláudia falava disso, né? Não é um saber adquirido, é um saber produzido. Cada cartelizante parte do coletivo da escola para produzir um saber certamente solitário, mas que não é feito sem os outros. Identificamos aí uma lógica feminina, que faz com que a escola seja ela também furada, devendo ser constantemente interpretada para que a formação seja sempre permanente. É assim que eu entendo o que diz Lacan sobre a escola ser um refúgio ao mal-estar. Sendo ela furada, ela pode tender a sustentar que o saber não é a verdade e que cabe a cada um se fazer sintoma para os outros, podendo escutar o que o outro lhe transmite com o seu não saber. Não saber retransmite muita coisa, né? Um coletivo de sujeitos do individual
um redemoinho de trabalhadores ao redor do furo. Eu acho que foi Graciela Brodsky, que agora no Enapol, dizia: a escola não é para fazer circular o que a gente já sabe. O que a gente já sabe está aí, está publicado, está escrito. A escola é exatamente para partir daquilo que a gente não sabe, daquilo que às vezes a gente acha que até não cabe à escola tratar, como foi o desafio da questão trans, né? Que tanto tempo ficava como se não fosse como entrar nessa questão. Né? É exatamente quando a gente não sabe é que tem que fazer escola. Sabemos, a escola não é para qualquer um. Não é para detentores do saber, para os espertos ou para os sapatinhos altos, como disse Lacan. Aí entram os cartéis, para evidenciar que a escola é composta de cartelizantes sem meritocracia. Pelo menos esse foi o desejo de Lacan, que se diferencia da lógica democrática. Ser membro da escola de Lacan é consentir com a lógica do não todo, que diferente da lógica democrática, não pretende uma igualdade entre os pares. Não se trata disso, mas uma lógica que tire consequências do não todo fálico, do não todo submetido à castração, deixando aberta a via para uma invenção singular, com que cada um faz seu desejo de saber, e, quiçá, uma invenção de um São Tomé. Trata-se da lógica coerente com a experiência analítica, onde o sujeito é levado a uma solidão de uma parceria com seu gozo, consentindo com a destituição do grande outro. Os cartéis são parceiros de gozo. Isso me parece uma indicação interessante também, acho que dá clara. Quando eles funcionam bem, ou seja, quando há um compartilhamento de S1 sem S2, mas de um S1 dirigido ao objeto A, eles trazem alegria e despertam, pois ocupam um lugar de parceiro para o sujeito, funcionam na contingência de um encontro com os seus pares. Mas eu acho que é uma outra função dos cartéis que eu gostaria de destacar. Embora ele se caracterize como um grupo na presença de um mais um, esse agrupamento se faz pela fala e pela escuta do que em cada um está fora daquilo que se diz. Assim, o mais um está ali para garantir que essa troca entre os cartelizantes se dê na singularidade do que chamamos a questão, com que cada um entra no cartel. Todos nós cartelizantes sabemos disso. Não, qual é a sua questão? Tem que declarar a sua questão à escola. Bota lá. O que é, afinal, a função dessa questão? A questão ocupa no cartel o lugar do singular, do sintoma de cada um. Através da confrontação com essa singularidade, se evita a universalização do saber circundante no cartel e se produz o que Lacan chamou de uma identificação dissegregativa, no sentido de evitar que se criem segregados de saber. Penso assim que os cartéis, no mesmo sentido que o passe, são os dois pilares que tratam do coletivo e do singular na escola. Um, na direção do coletivo ao singular, que são os cartéis, e o passe do singular ao coletivo, como esse testemunho daquilo que é mais singular de um sujeito que é colocado num público enorme. Vocês vejam como a tensão aí é interessante, entre o singular e o coletivo é que circula uma escola. Certamente, dois pilares enodados borromeanamente, uma invenção da pragmática lacaniana para a formação de analistas, mas que estejam à altura da sua época. Mas qual é essa época? Principalmente a nossa. Um efeito de uma terrível pandemia e de uma tenebrosa ascensão do fascismo, que exige dos psicanalistas um compromisso com a doutrina freudiana sobre o sujeito e com a doutrina lacaniana sobre o falacer. Nesse sentido, eu vou terminar com uma citação que eu gostei muito, que eu encontrei nesses dias que eu andei lendo sobre os cartéis e grupos. É um texto antigo do Romildo, do Rego Barros, sobre os grupos, quando eu acho que ele estava falando para aquele trabalho de Gaí Maré, do Rio de Janeiro. E ele diz eu gostei muito desse parágrafo, quando ele diz assim:
A escola quer ser mais do que uma instituição de formação de psicanalistas. Olha aí, mais do que uma instituição de formação de psicanalistas. Nela está contida uma crítica ativa, prática e teórica do funcionamento social como tal. A escola é um comentário vivo sobre a democracia, se posso me exprimir assim. É uma instituição que exige a democracia por ser logicamente posterior ao assassinato do pai. Porém, sem se iludir com a igualdade dos irmãos na lógica do totem e tabu. A escola é posterior ao assassinato do pai, sem que com isso signifique a igualdade dos irmãos e do puro domínio da justiça distributiva, que, como vocês sabem, é uma coisa da qual Lacan vai falar criticamente. Assim, a escola é uma proposta político-institucional que se coloca no patamar acima do clã fraterno de totem e tabu, sem a ilusão de que a família seja um paraíso. Isso é a nossa escola, né? Acho que é a singularidade da nossa escola, que é realmente diferente de uma sociedade, e eu acho que cada um de nós que faz parte dessa escola tem essa experiência, né? Lacan diz que a escola é uma experiência. Eu acho essa indicação também interessante. Fazer escola é fazer a experiência dessa lógica, né? Que permite esse singular e esse coletivo. Então, muito obrigada aí pela audiência de vocês, pela escuta, e eu aguardo aí a participação e os comentários. Eu que agradeço, Margarida, por essa transmissão com tanta clareza. Teve vários aspectos aí que você trouxe que eu ainda não tinha entendido até agora com essa sua exposição. Eu quero te agradecer, sim, por essa transmissão e quero abrir a palavra para o debate, para uma conversa que a gente possa ter, para perguntas, para colocações sobre essas questões que Margarida trouxe aí para a gente, esse percurso. Está aberta a conversação. Vamos conversar. Paulo e Rose, que somos a comissão de cartéis, vai recolher perguntas por escrito e ler daqui do chat, então a gente vai fazendo perguntas presencialmente, né? As pessoas que quiserem podem levantar a mãozinha e quem não quiser fazer falando tem aqui como fazer por escrito. Já temos inscritas Ana Maria e Liege. Ana, pode falar. Tem que abrir, Ana, o microfone. Está fechado. Bom dia a todos. É uma alegria, Margarida, pela sua fala. Eu acho que ela traz coisas que a gente pode pensar muito, mas nos implica também, né? Muitas vezes nessa construção que a gente acha que é só do outro. Né? Então, eu penso que o grande desafio de um cartel é exatamente esse, é a gente poder suportar, né, também os nossos impasses, né, para poder ir sem tanto semblante. Era isso, eu queria mais uma vez lhe agradecer. Obrigada. Obrigada, Aninha. Liege, com a palavra. Margarida, também agradecer por esse caminho que você fez, né? Eu gosto muito, né, dessa discussão. Eu também persigo essa discussão, né, do singular ao coletivo, do coletivo ao singular, é uma questão que me pega desde muito tempo. E cada vez mais, eu acho que a escola, e essa sua fala hoje me transmite mais claramente isso, o quanto ela ajuda a gente a fazer isso, né? Quanto essa formação nos traz esse tensionamento, nos provoca constantemente para que a gente possa se localizar melhor nessa discussão,
né, que é realmente muito tênue, muito delicada, né, e me parece que essas questões que você trouxe hoje faz exatamente esse percurso, trouxe vários elementos que nos permitem pensar, né, como que a escola pode, nessa formação, né, que a gente está aí cotidianamente, ajuda nessa discussão, esse trecho que você trouxe, que eu achei primoroso, que seria um instrumento de luta, né, pensar essa questão aí do instrumento de luta contra a morte que opera na civilização, né, muito instigante, e essa ideia também como sendo a base de operação contra o mal-estar, né, que é a mesma coisa. Eu acho que... E pensar principalmente que é no singular, né? Me parece que a grande contribuição da psicanálise, o caminho que você faz, nos lembra isso. Não se faz isso através das identificações, né? Das identificações que segregam, né? Das identificações segregativas, mas alguma contribuição que não tem como não ser de cada um, né? Daquilo que cada um, da maneira como cada um é tocado nesse seu caminho dentro da civilização, dentro do seu caminho, né? Em qualquer lugar que você esteja, dos coletivos, é no singular, é com algo seu, é com uma questão sua, né? E dessa maneira você vai construindo, né, um modo de operar aí. Muito e como bom, os Margarida. cartéis, né, os cartéis garantem isso. Você já pensou se a gente estivesse fazendo Freud 1, Freud 2, Freud 3, Lacan 1, Lacan 2? Exatamente. Nós Eu não acho chegaríamos nunca a essa base de operações. Né? eu acho que é muito instigante pensar que é o cartel mesmo, acho que isso faz com que a gente se volte cada vez mais para pensar esse dispositivo, esse funcionamento, que é difícil, complicadíssimo, mas eu acho que é o caminho que vai nos ensinar todo né, esse trajeto aí que você lembra, né? Essa perspectiva do coletivo ao singular vai ser através do cartel, não é teórico, né? Não é teoria, não é teórico. E Lacan trouxe para a gente esse dispositivo que é de uma constante aprendizado, né? Quantos cartéis a gente passa e a gente vive, a gente passa pela experiência, seja né, a gente como mais um, seja fora dessa posição, é um constante aprendizado. Você está sempre aprendendo, você está sempre caindo em alguns cilados, em alguns equívocos, né? E isso vai construindo esse nosso trajeto do singular ao coletivo, do coletivo ao singular. Eu agradeço, Margarida, a sua produção. Eu agradeço, Liege. Margarida, eu queria pegar dessa fala de Liege, ela pegou exatamente um aspecto que me chamou a atenção, que me ensinou no seu texto, né? Que eu queria pensar. A forma como você trouxe aqui na sua fala esse aspecto do cartel como base de operação contra o mal-estar. Eu acho que essa tensão entre o individual, né, e o social, entre o coletivo e o singular, é alguma coisa que nem sempre é muito claro, né, e que o trabalho de cartel, a lógica do cartel vem talvez esclarecer a proposta da lógica da escola, né, tal como Lacan pensa. Você, citando Lohan, diz que o cartel é uma base de operações contra o mal-estar na civilização, né? A psicanálise em sua dimensão de efetividade social. Eu estou citando aqui Lohan no seu texto, né? Como instrumento de luta contra a morte que opera na civilização. Eu consigo ver melhor aí o papel do cartel como um importante instrumento na formação do analista, mas como que a gente, às vezes isso escapa, como extrapolar isso para uma ação efetiva da psicanálise, como pensar essa questão que o Liege estava trazendo, né? Essa tensão sempre constante entre o que é singular e o que é o coletivo, o que é a ação da psicanálise também contribuindo para o social, pensando mesmo no Brasil de hoje, por exemplo, né? Nesse momento em que a gente escuta no consultório tanto sofrimento, como esse funcionamento do cartel, que você falou aí sobre o lugar vazio, o lugar do vazio ser mantido, né? Como que essa lógica do cartel que opera no trabalho da escola contribui para esclarecer esse lugar do coletivo e promover uma ação efetiva, né, no social. Como é que a gente tempera essa lógica da escola com a presença mesmo da psicanálise no mundo, né, do psicanalista estar à altura de sua época? Que você pudesse falar um pouco mais.
eu aproveitei agora a fala de Liege porque ela trouxe exatamente um aspecto que, para mim, sempre escapa quando eu estou me debruçando sobre algum texto sobre o cartel, e eu acho que no seu texto isso veio bem mais claro, né? Trazendo aí a partir da elaboração de Lacan sobre a psiquiatria inglesa, né? Em contraponto aí com a França. Temos inscrito ainda Paulo e Késia, né, Késia? Você está inscrita? E a gente faz uma rodada agora. O que você quer, Margarida? Já comentar as perguntas que vieram até agora? Pode deixar circular mais um pouco, depois eu falo. Então, Paulo está com a palavra. Eu gostaria de agradecer a Margarida, né, pelo texto, pela apresentação. Fiquei pensando um monte de coisa, me surpreendi com algumas passagens, mas gostaria de falar sobre uma, porque eu acho que faz série com o que Liege coloca, com o que Cláudia acabou de colocar, que é a questão da segregação, né? Que no texto, né, introduzido por essa citação de Lohan, e vem associada, agenciada ao super-eu, né? Super-eu e segregação, tendo como um ponto, vamos dizer, de resistência, de luta contra isso, aquilo que Rogério coloca na fala, no testemunho dele, né, no vídeo, que é a questão de cada um, né? Então, como é uma questão assim, como essa questão de cada um, né, concernida no trabalho de Cartel, tensiona o super-eu, né? Algo assim. Mas o quê? Como é, Paulo? Eu não entendi, cara. Tensiona, questiona, implica em outro acordo, né, com esse super-eu, né? E como o super-eu está aí para acirrar a segregação, né? São questões que essa passagem me fez pensar. Obrigada, Paulo. Passo agora para a Késia, né? Késia, está com a palavra. Margarida, muito bom o texto, gostei muito e, né, ele promove muitas reflexões mesmo. Mas a questão que eu pensei, se há diferença, né, do momento da produção do cartel com a produção também na escola, se há diferença desses momentos de produção, né, tanto para o momento do cartel como para a escola. Para a escola seria como? A escola, como um outro momento seja de um evento, trabalho, num evento. Em outras instâncias da escola. Se há essa diferença, né, dessa produção. Interessante essa pergunta, Késia. Né? Se coloca também algo de seu no trabalho de escola em outras instâncias fora do dispositivo do cartel. Eu passo para Cleide. Margarida, você já tem ainda Cleide, Rogério? Vamos fazer uma paradinha só? Uma parada agora, você... Pode ser? Okay. Cleide, aguarda mais um pouquinho. A minha questão vai na direção da que Paulo colocou, Margarida. O que você acha? Então, talvez fosse melhor já incluí-la agora. Primeiro, Cláudia, eu quero parabenizar por esse espaço de potência. Impressionante. E, Margarida, a sua fala também fantástica, maravilhosa, que nos faz refletir sobre muitos pontos. Eu gostaria de pegar esse caminho aí que Paulo trouxe, né? Quando você traz a questão que evitar que se criem segregados, né? Eu acho que o próprio cartel como uma máquina contra a segregação, né? E assim, nesse sentido, eu acho muito preciosa essa indicação quando você traz desde Bion, né, da guerra lá da Inglaterra, quando Lacan vem aprender a partir dos cartéis com essa identificação que a gente deixa tão em segundo plano, que você trouxe, que é horizontal, né? A gente está muito aí pensando no líder, no que fica fora. Quando Lacan vai trazer a potência dessa identificação horizontal, a partir dos cartéis,
é mexendo nesse lugar do líder, né? Do líder que está fora no lugar do ideal do eu. Mas o que o seu texto me acrescentou de forma muito interessante, que se é uma identificação horizontal, né, e que o próprio líder também se introduz, porque o líder também não é o líder que está fora, mas é o mais um que subverte a posição do líder. Esse mais um, ele também é um cartelizante, ele também está na jogada. Né? Ele está na jogada com a sua questão. Com a questão. Então, isso é o horizontal nesse sentido, porque mexe também nesse lugar, mas é um horizontal onde a identificação é dirigida a um lugar vazio. Né? É horizontal, mas é um horizontal que se dá a partir do enlaçamento de uma questão que tem a ver, né, com a transferência de trabalho à escola, né? Então, achei muito interessante esse caminho, como né, que o próprio passo ensina dessa identificação dessegregativa, né? O cartel é uma aplicação disso sem você ter passado por uma experiência de passe, por uma experiência de final de análise, né? O cartel antecipa algo aí, né, da dessegregação. Muito bom, adorei. Muito. Obrigada, Cleide. Então, Margarida, a palavra fica com você agora, depois a gente recolhe mais algumas questões. Tem algumas questões no bate-papo, não tem, Paulo? Rose, depois pode trazer. Tem sim, Cláudia. Vamos, tá bem. Vamos então, Margarida. Primeiro, agradecer a essas contribuições. Que conversa boa, que riqueza. Porque cada um, com o que pergunta ou o seu comentário, faz a gente destacar alguma coisa a mais do que pensou, né? Eu acho que tanto Liege quanto Ana Maria fizeram mais comentários, né, que eu acho muito interessantes, né, muito importantes para a gente solidificar o que é essa escola, né, cada um fazendo sua contribuição. Mas eu vi que Paulo trouxe uma questão que Cleide retoma, sim, e Cláudia também, você falou um pouco, Cláudia, sobre, agora eu não era sobre, pode retomar a tua questão? Sobre essa tensão entre o social, uma ação efetiva, por exemplo, o que essa lógica da escola nos prepara, nos adverte, né? Interfere aí no social. Certo. Como que essa lógica do cartel nos ensina sobre isso? Que a gente está lá, a gente não está aqui fazendo uma crítica do social. Né? Para você comentar um pouco. Eu acho isso aí, Cláudia, eu vou começar daí, porque você até citou a questão que o Lohan traz da base de operações contra o mal-estar, não é? Quer dizer, eu penso que o cartel não é só um grupo de trabalho, sabe? Muitas vezes a gente acha assim, vamos fazer um grupo para estudar, eu quero estudar a transferência, eu quero estudar o gozo, eu quero... como se fosse um grupo de estudos aos moldes universitários. Mas o cartel tem uma fineza outra, que, nesse ponto, eu acho que o mais um, ele não é só mais um, ele tem realmente uma função, que é o que Lacan diz, de produzir sujeitos divididos. Isso aí, quer dizer, esse sujeito, o coletivo não é mais do que o sujeito do individual. Quer dizer, acho que o mais um tem um pouco essa função de poder escutar naquilo que cada um está trazendo, uma produção de uma divisão, porque é com a divisão subjetiva que cada um trabalha, mas uma divisão que não vai buscar um S2. Eu estou com isso, então eu quero saber o que você acha. Né? Um S2 pronto, né, Margarida? Pronto. Não eu acho que a sabedoria do cartel é ligar isso ao objeto A de cada um, que cada um, quando traz uma questão, é uma questão que tem a ver com o seu sintoma, tem a ver com a sua singularidade. Né? Quando eu quero saber da transferência, como ela ocorre na psicose, tem algo a ver da minha relação com a psicose que eu quero entender mais. Então,
essa relação me parece importante. E onde é que isso pega no social? E aí eu acho que é um pouco como o Paulo falou da questão do superior. Me parece que esse objeto A, que é segregado pelo discurso universitário, que é segregado pelo discurso do mestre, mas que é dentro da escola que ele entra. Quando diz assim, a escola é um monte de sintomas. Cada um de nós é um sintoma dentro dessa escola. Então, esse objeto A não é para ser abafado pelo superior, não é para ser comandado pelo superior. E eu acho que isso foi o que Lacan percebeu na experiência inglesa, que, claro, eles estavam lidando com militares, com o exército, onde a lei é extremamente rígida de uma hierarquia. E Bion e Hickman fizeram uma experiência que quebrava a hierarquia, de forma a fazer o que Cleide falava da identificação horizontal. Então, isso aí promove a base de operações contra o mal-estar. Eu acho que é na medida que se escapa da tirania do super-eu, da tirania que quer obturar o objeto A, que quer fazer com que o objeto A seja, de alguma forma, excluído e segregado, a escola bota para dentro. A escola aceita o objeto A. E eu acho que é o único espaço, me parece, pelo menos da minha experiência até hoje, onde realmente se tira consequências desse objeto A está dentro. Entende? Então, isso eu acho que os cartéis oferecem uma experiência riquíssima, e nisso eu tive 2 experiências muito boas com 2 cartéis recentes que eu participei, que eram momentos muito ricos, muito bem-humorados, onde a gente se divertia muito, ria muito, e circulava assim, entre nós muitas contribuições. Então, eu acho que quando o objeto A está ali, é animador, desperta, alegra, igual o despertar do sonho, né? Se despertar desse... Hein? Atualizado, por isso que não entrava, agora entrou. Ah, sim, tem alguém que... Então, me parece, Paulo, que quando você fala dessa questão com o super-eu, é um pouco nesse sentido de deixar o objeto A presente ali no cartel, né? Quando o Cleide faz prolongando aí a tua questão, eu acho que esse prolongamento, Cleide, de produzir sujeitos divididos, eu acho que a grande, vamos dizer, o que pode nos ajudar a funcionar dentro do cartel é que a gente está ali como sujeitos divididos e não em busca de S2. Entrar com a nossa causa ali, entrar com a nossa divisão, e o mais um tem a função de sustentar esses sujeitos divididos, né? Esse redemoinho em torno do vazio. Ele mesmo também um sujeito dividido, né? O interessante é isso também, né? Essa posição de extremidade, né? Do mais um. E que dessegrega, né? Que, de certa forma, evita a segregação. Né? Isso Agora, essa questão de Keynes eu achei muito interessante também, quer dizer, quando você pensa a produção diferente do cartel e daquilo que em outros momentos. Aí me parece que vem a questão da tensão entre o uno e o múltiplo, porque eu acho que os cartéis eles estão nessa lógica do múltiplo, essa multiplicidade de sujeitos divididos que nós somos, essa multiplicidade de questões que cada um leva e que tenta produzir um turbilhão, né? Um turbilhão ali. Por exemplo, nas jornadas de cartéis, como são ricas de botar a céu aberto esse turbilhão. Eu acho que há uma outra produção que a escola faz, que é do uno, que é uma coisa muito, muito delicada de se entender o que é o uno dentro de uma escola. O uno também não é um líder, não é? O uno não tem que colar em ninguém, né? Quer dizer, colou no Miller, colou no Lohan, colou no... Claro, são psicanalistas que têm uma função dentro da escola pelo tempo, pela experiência, por tudo que já viveram. Mas o que é interessante nessa outra produção é a gente perceber qual é o uno
qual é a orientação que a gente vai trabalhar. Por exemplo, quando se fala agora a mulher não existe, com o tema do próximo congresso, há aí um uno, que é trabalharmos em torno disso. O que é, quais são as consequências da mulher que não existe, o que quer dizer isso, ou como foi no ENAPOL, os laços do novo amor. Isso dá um uno. E ali, por exemplo, nas plenárias, você vê que é um tipo de transmissão diferente, porque é uma transmissão desse uno, que se persegue um pouco uma construção, que aquele que apresenta as plenárias traz toda uma construção trabalhada em torno dessa temática. Eu acho que essa tensão uno e múltiplo também é muito rica dentro de uma escola, né? Como é a tensão diretoria, conselho. Essas sacações de Lacan são interessantes, né? A gente tem um conselho e tem uma diretoria, de tal maneira que não fique só em uma instância a orientação. Você tem lá as funções de uma diretoria, você tem umas funções de um conselho, dentro de cada sessão, como tem dentro da escola. Mas isso cria uma tensão aí importante, uma dobradiça, como dizia Lacan, né? Então, o que eu acho assim, que me causa muito são essas sacações de Lacan de maneira a não deixar que a escola se enrijecesse. Quantas vezes ele dissolveu a escola, ele saía, chegou num ponto em 80, ele dissolveu aquela que ele já tinha criado. Quer dizer, ele Margarida, atento a não deixar que isso se enrijecesse, né? Essa pergunta de Késia me lembrou o que Millet traz naquele texto, O Cartel no Mundo, que ele fala do plano Lacan para a escola, que mesmo as tarefas de escola, né, a cargo das instâncias, conselho, diretoria, fossem realizadas com cartel, que o cartel fosse para dar conta do trabalho de escola, não só o cartel para fins epistêmicos, né, de estudo dos textos, mas cartel para desenvolver o trabalho de escola. Que isso também evitaria os efeitos de cola, de pessoas que ficam na mesma posição, de pessoas que têm seus feudos, enfim. A proposta de Lacan, que Millet naquele texto se pergunta se algum dia vai ser, né, efetivada totalmente, era essa de que os cartéis fossem responsáveis pelo trabalho de escola na totalidade, na escolha do que será publicado, enfim, todas as tarefas a cargo de todas as instâncias da escola pudessem ser atravessadas por essa lógica do cartel, que é uma coisa bem completa para a escola, né? O plano Lacan. A temporalidade não fica para sempre. Exatamente, a permuta, isso está aí nos princípios da escola, não é? Nós temos ainda Rogério, inscrito, Aninha, de novo, e aí a gente passa para algumas aqui, que já tem várias perguntas aqui no bate-papo, para a gente dar a vez a quem fez por escrito. Rogério. Oi, Cláudia, Margarida. Obrigado, Margarida, foi excelente. E aí as questões também, muito importantes. Muita coisa chamou a atenção, mas o que me chamou assim, a atenção no texto, Margarida, foi quando você traz a questão da identificação horizontal, né? E não deixa de se falar da identificação, né? E eu acho que permeia muito isso que a gente estava tocando na questão do mais um, e da questão. Eu não sei se poderia falar um pouco disso, que o que permeia essa identificação horizontal seria uma questão. A questão em si, o que questiona esse não saber seria da ordem, não na identificação ao pai, como a gente está vendo, mas essa horizontalidade estaria aí como objeto a questão a questão de cada um seria no nível dessa identificação, da horizontalidade da identificação.
que, de certa forma, na formação do psicanalista, a gente parte para a supervisão, que também vai trazer essa linha da horizontalidade, do não saber e do feminino, como Lacan traz daí, que vai direcionar, de certa forma, para o A do analista também, quando o analista, estou falando na questão da supervisão, do supervisionando. Eu acho essa sacada de Lacan, né? Quando ele não amarra, mas quando a gente está pensando aqui o cartel e essa identificação horizontal, foi essa frase que eu peguei, essa horizontalidade, né? De poder transitar e sair desse ponto fixo de amarra. Né? E isso eu achei muito... porque não deixa de estar a identificação de alguma maneira, mas não a identificação, né, como... E a outra coisa que eu acho que Paulo traz a atenção do super-eu, e eu me lembrei um pouco de Freud na neurose de guerra, né? Porque, de novo, Freud vai trabalhar essa questão das neuroses de guerra, né, dos militares que voltavam da guerra, justamente, e aí traz esse ponto da identificação do super-eu aí como não dá conta disso, e o sujeito ele vai, de alguma maneira, surgir desse ponto aí de traumático, né? Mas foi queria fazer essa observação e agradecer, né? E deixar se é possível a gente pensar dessa maneira também, tá? Obrigada, Rogério. Aninha. Então, eu fui fisgada aí pela conversa de Margarida com Késia, né? Quando ela me dá a impressão que Késia aponta para uma coisa também que é muito importante na escola, que é aquilo que se faz no instituto e aquilo que se faz na escola. Né? Então, eu penso que isso é um tema que eu tenho me debruçado muito. Acho que eu nunca li tanto sobre a escola como eu estou lendo agora. Né? Inclusive, estou num cartel com alguns colegas da sessão, um colega da sessão, enfim. E eu fico pensando, né, que eu pensei muito nessa direção. A minha pergunta é se você, Margarida, acha que a gente pode pensar também nesse tensionamento, quer dizer, dentro das tensões, né, a gente pensar também a tensão que existe entre o cartel e o instituto, né? Que, em nosso caso... O cartel é da escola, não é? Sim. É isso que você está perguntando, né, Aninha? Interessante. Cartel como atividade de escola, né? E as outras atividades mais satélites, e para manter e sustentar, inclusive, assim, porque há muito trabalho também para manter e sustentar o nosso funcionamento, né? Mas que é também algo que vai pegando a nossa condição mesmo subjetiva, né? Tanto que a formação, quando Miller fala da formação, ele vai falar da formação, Lacan também, quer dizer, a formação não é o saber exposto em si. Claro que ele contempla isso, mas tem a medida da mudança subjetiva, e que eu acho que um cartel também pode provocar isso, né? Essa mudança subjetiva dá Enfim, queria saber da sua opinião, Margarida, um pouco sobre esse ponto que eu trago. Não sei se eu fui clara. Claro. Quer falar agora, Margarida? Ou eu passo? Essa rodada para a gente... Sim. A gente tem mais 10 minutos e eu tenho umas 3 perguntas aqui. Eu leio logo, Margarida, leio. Tem de Nelson Mateus. Excelente apresentação, Margarida, obrigado. Quando você colocou o cartel e o passe lado a lado,
Me lembrei que no banquete dos analistas, Millet, ao demarcar, como você bem disse, que no cartel não se trata de identificação, ele diz que no cartel se trata de um passe. Isso me parece o fundamento que abre uma passagem para a escola como lugar de trabalho. Uhum. A outra é de Mari, é Mariana, Marina. A produção do cartel seria da ordem do singular e a da escola mais do coletivo? Ela faz essa questão pensando no que Késia perguntou, essa diferença aí entre cartel e os outros trabalhos da escola. Tem mais alguma? Cláudia, antes tem a pergunta de Anícia Everton. Obrigada, Margarida. Ah, então pulou. Lê aí, por favor, Paulo. E eu estou vendo agora que tem também uma de Zaete, que me passou. Obrigada, Margarida. Suas palavras ajudam-me a pensar questões tão pertinentes sobre o cartel e as identificações. Só um pequeno comentário. Lohan, no texto O Traumatismo do Final da Política das Identidades, também faz referência referente que Lacan vai prescindir do traço identificador ao pai da horda e vai propor um novo regime de laço social, a partir da fantasia e gozo, e já não mais a partir da identificação. Eu acho que tem a ver com a questão da horizontalidade também, né, Anícia? Essa questão a questão de Rogério. Aí vem essa de Mari, e em seguida, Nelson Mateus complementa um uno sustentado pelo múltiplo ou vice-versa. Isaete pergunta, poderia retomar um pouco a identificação sintomal? Estaria do lado da identificação dessegregativa indicada por Lohan? São essas que estão no bate-papo agora. Margarida pode... Eita, Maria de Lourdes, é Lourdinha, que apareceu o iPhone de Mari, ela está dizendo, sou Maria de Lourdes Aragão, diga, Lourdinha. Aparece aqui, Mari, você, viu? Liege, você levantou a mão novamente? É isso? Então, na próxima rodada, Margarida, ou Liege já fala e Margarida, porque a gente tem aí cerca de 10 minutos para acabarmos o nosso tempo. Eu queria só indagar, então. É mais uma troca mesmo, Margarida. Inspirado na experiência do Igai Maré, um trabalho também que eu realizei no Centro de Detenção Provisória, lá em Parnamirim, eu ousei experimentar, fazer essa experiência, né, com o cartel. E foi uma experiência, assim, riquíssima, né? Eu acho que eu aprendi, assim, horrores com essa experiência, né? Fiquei muito tocada, porque é alguma coisa que me surpreendeu, alguma coisa que eu não esperava, né? Dentro de um centro de detenção que era provisório, pegar as mulheres mais complicadas, as que traziam desafios à instituição, né? Foi esse o meu propósito, elas queriam tirar de fora, deixar de fora do trabalho as complicadas, as perigosas, digamos assim, e eu usei o contrário, chamar as perigosas, né, que eram consideradas perigosas para essa tarefa. E foi interessante isso, que essa ideia que o cartel traz de assumir tarefas, né, essa coisa de cada um ir com o singular dentro do próprio espaço né, provisório do presídio, foi algo que trouxe coisas assim interessantíssimas no trabalho de cada um. Aí eu queria perguntar para você, dentro desse seu percurso, e complementando aí com essa ideia de Cláudia, essa pergunta que Cláudia faz, se é possível, se seria salutar, seria bom a gente ter essas experiências, ou usar com essas experiências também através do cartel, né? Com alguma ação, com alguma coisa efetiva no social. Eu achei essa experiência riquíssima e me ensinou muito, né? Eu não sei o que é que você pensa sobre isso, era mais nessa direção. Bom, eu só tenho a agradecer tantas contribuições, viu? Realmente muita coisa. E é interessante como as contribuições todas estão em torno da nossa formação dentro da escola, né? Isso que eu acho interessante, que nós estamos tendo oportunidade exatamente a partir do cartel, que é isso mesmo, pensar a formação na escola.
né? Isso aqui. E aí eu acho que tanto a questão de Rogério, né, que comentou a questão da identificação horizontal, eu concordo sim, Rogério. Achei muito interessante você falar dessa identificação a partir da questão, né? Quer dizer, você diz, ainda assim é identificação, né? Quer dizer, ainda assim é identificação, mesmo que horizontal. E aí eu penso, por exemplo, Freud, quando fala de identificação, está falando de amor. A gente, em psicanálise, não. Aqui que a gente se identifica a quem a gente ama, a quem a gente, de alguma forma, idealiza. Faz. Então, é interessante pensar que, dentro do cartel, se faz laços de amor a partir dessas identificações, quer dizer, aquilo que o outro traz com a contribuição dele, com o singular dele, me causa um pouco como transferências analíticas, transferências de amor a um analista. Eu acho que no cartel rola uma transferência de amor entre os cartelizados, que é o que faz circular e que talvez dê conta dessa identificação horizontal, né? Desde que não se constitua como um grupo, né? Desde que tenha ali algo que descomplete esse laço amoroso, mostrando que há um vazio ali, há um não saber ali. É preciso ter isso atento, né, no cartel. A questão de Ana também me toca muito, Ana. Você sabe que isso também me interessa, né? E quando Kézia fala de um outro tipo de produção dentro da escola, eu trouxe a questão do outro momento, como os eventos, onde há o UNO, mas você lembra bem que dentro da escola também nós temos um tensionamento com o que se produz no Instituto. Né? Cláudia disse ali, o cartel é dirigido à escola, o produto é dirigido à escola, mas é impossível que a gente pense que o Instituto ele não tem um olhar para a escola. Dentro do... Senão, não tem por que ter esse instituto. Então, faz uma escola qualquer de psicanálise, pode ter, cada lugar pode ter a escola que quiser, tem um direito. Mas se é um instituto, ou se é uma associação, ou se é algo que é dentro do nosso espaço, embora não seja da escola, ele tem um olhar para a escola, uma transferência à escola. Então, de alguma forma, aquele produto do Instituto também tem, tanto que quando a gente faz um evento, tem lá participantes do Instituto, participando dos cursos, né? Porque ele tem uma certa pertinência. Não é um membro, não é uma instância da escola, não é, mas há um tensionamento. E nessas minhas lidas, agora eu estava vendo como Lacan se preocupou com o Instituto, né? Você deve estar lendo muita coisa também. Quer dizer, Lacan criou um instituto dentro do que ele chamava a escola freudiana. Né? Então, ele chama o aguilhão da escola, né? O instituto como aguilhão da fura a escola, né? Então, esse é outro tema que eu espero em breve a gente possa também trabalhar, porque qual é essa questão aí entre por que ele fura a escola? Quer dizer, não é uma coisa que não tem nada a ver com a escola. Não dá para ser. Então, ele está para a escola, né? Né? Funciona. O link com a universidade, né? Ele diz já que é uma forma de alguma maneira de linkar, né, a universidade. De certa forma, a outras instâncias, né, do social. Né? Do social. Sim. Acho que a questão de... Nelson traz uma contribuição, né, que eu agradeço, Nelson, achei muito interessante essa relação que você faz entre cartel e passe, né, com esses dois pilares que funcionam dentro da escola, que, de certa forma, evidenciam, como você chamou, um lugar de trabalho. A questão de Mari, que é Maria de Lourdes, a questão com o cartel e a escola, né? Eu não peguei bem. Depois, se ler novamente. Reler. Ela pergunta a questão
A produção do cartel seria da ordem do singular e a da escola mais do coletivo? Sim, bom, eu acho que não é exatamente porque, como disse o Lacan, o coletivo não é mais do que o sujeito do individual. Então, não dá para a gente separar. O cartel é do singular, a escola é do coletivo, porque é a mesma coisa, mesmo que... Nos dois lugares. Como é que o coletivo é o produto desse sujeito do individual. É isso que faz o coletivo para Lacan, não o coletivo social, né, das instâncias. Então, eu penso que é uma produção que é um tensionamento, é uma banda borromeniana, né? Ele passa de dentro para fora e de fora para dentro. A Nícia traz a questão do laço não identificatório, né? Como é um laço que não produzisse, me parece, identificações, fosse de outra ordem. Acho que sim, acho que o cartel, como eu falei há pouco, são laços de amor aí diferentes, né? De uma identificação a um mestre, a um líder. Zaete traz a questão da identificação sintomal, que é algo que Lacan apresenta já mais no final do seu ensino, né? Como algo que não fosse a identificação exatamente ao sintoma, né? Como se fala, mas algo a diferença singular de cada um. A identificação sintomal é aquilo que o sujeito se encontra assujeitado na sua diferença absoluta. Poder se identificar isso é uma invenção, sem dúvida. Não está programado em nenhum de nós chegar um dia a essa identificação. Isso não tem programação. Isso é uma produção, é uma invenção, efeito de uma experiência de análise, né? Final para o sujeito. Enfim, eu tenho muito só a agradecer a toda essa experiência hoje com vocês. Me ensinou muita coisa, me despertou muitas outras questões a pensar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Margarida, essa transmissão que esclareceu tanta coisa que a gente até no texto, lendo e voltando agora pelo seu texto a esse texto, né, tornou claro, né? Então, agradecer essa transmissão com tanta clareza. Paulo e Rose querem dizer mais alguma coisa? Paulo e Rose da Comissão de Cartéis, tem alguma coisa que eu não vi do bate-papo, enfim, tem alguma coisa mais? Eu só tenho a agradecer, né, a Margarida pela belíssima transmissão, lindo texto, né, foi riquíssimo o debate. Eu teria até uns pontos, mas eu acho que já foi tudo tão discutido aí, né, que é a questão de quando você fala da lógica de cartel como uma lógica que subverte a posição de passividade frente ao saber do mestre, porque é com isso que a gente se depara, né? Eu, no curso de Fundamentos, tenho contato com alguns iniciantes, e eles têm essa posição de passividade, né, em busca de uma construção que vem do outro, como a Ana Maria falou. Achei interessante. E isso eu pensei porque faz parte do meu dia a dia. Mas foi muitíssimo interessante e rica a sua transmissão, Margarida. Agradeço a Cláudia, a Paulo, né, e a todos que participaram. Belíssimo trabalho, belíssima manhã. Paulo, quer dizer alguma coisa? Gostaria de agradecer também, né, um texto incrível. Fiquei com um monte de outras questões ressoando, acho que no futuro, em outros encontros, né, posso retomar algumas. Estão aqui anotadas, Margarida. Não se surpreenda se em outros encontros retomarmos esses resíduos. Obrigado, Margarida. E assim seja. Esse é bom, a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas é bom que ficam questões que nos relançam, né, nesse trabalho aos próximos. Assim como ficaram questões da nossa primeira atividade com Cleide, né, que ressoam até hoje na comissão, enfim, na proposta de trabalho mesmo da diretoria, ficam aqui questões em aberto para os próximos.
Quero agradecer muitíssimo a Margarida, a todos aqui presentes, aos cartelizantes, as perguntas, né, ao debate aqui, a conversa que a gente conseguiu promover com essa transmissão de Margarida, e até o próximo. Obrigada. Agradeço também a Paula, a Rose, a Cláudia, a equipe de divulgação que fez aquele vídeo lindo, né? Em nome de Késia. Lindo, parabéns. Obrigada, Késia. Parabéns, Cláudia, obrigada, Margarida. Parabéns a todo mundo. Foi ótimo. Parabéns a Parabéns. todos. Muito bom. Excelente. Muito bom. Excelente. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau. Obrigada, Margarida. Obrigada, Margarida. Precisamos descansar também, né, Margarida? Tchau. Obrigada.